Boa noite a todos. Dr. Radamés e equipe e conselhos anciãos. Chegamos hoje ao nosso terceiro dia de rezas e orações neste reavivamento espiritual durante este período na terra de festas carnavalescas. Que possamos resgatar os perdidos, se nós pudermos, possamos ir em auxílio de todos aqueles necessitados e possamos, de alguma forma, amparar para o despertar espiritual. Nosso tema de hoje, resgatando os perdidos pelo caminho do Verdejo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Isso está escrito nas Sagradas Escrituras, em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Sua jornada na Terra, sua história. Questione a si mesmo. O que aconteceria se Deus lhe chamasse para ser um missionário ou uma missionária? Como poderia servi-lo de outras maneiras? Com certeza, isso geraria um questionamento e algumas objeções. Mas como saber que podemos servir ou ser um missionário da luz? Ajoelhe-se e, sem mais argumento, envie um pensamento silencioso na sua mente. Porque Deus te ama. Sim, acredite nisto. Deus te ama independente do que pensas. Depois de alguns minutos, sentirás o amor e a confiança neste amor de Deus, que te leva a se render completamente e a estar em paz consigo mesmo. É o amor sabedoria, e a sabedoria infinita que se apresentam a ti, porque Deus te conduz da melhor maneira possível. Mas por que se render? A entrega total é a chave para a salvação, para o renascimento, para a vitória sobre o pecado e a tentação, e para a plenitude do Espírito Santo. Mas como ser cheio do Espírito Santo? Como saber disto? É preciso se render. Antes que o Espírito Santo pudesse usar totalmente o apóstolo Paulo, que teve que desistir de sua velha vida e planos, foi necessário realmente que Paulo pudesse desistir de sua velha vida. Porque Deus o chamou na estrada de Damasco. E em sua carta aos Romanos, Paulo mais tarde exortou os crentes a oferecer os seus corpos em sacrifício vivo e oferecer cada parte de si mesmo a Deus como instrumento de justiça. Isso está em Romanos, capítulo 2, versículo 1 e capítulo 6, versículo 13. É preciso entender estas palavras, que não significam morte, e sim vida. Muitos não se entregaram a Deus, alguns por ignorância. Em vez disso, assumiram a responsabilidade pelas próprias mãos. Porém, sem o poder do Espírito Santo, que é o dom que traz todos os outros dons de Deus. Mas como qualquer promessa é dada
sob condições. Alguns acreditam e professam reivindicar a promessa do Senhor. Falam sobre Cristo e sobre o Espírito Santo, mas não recebem nenhum benefício, ou seja, não entrega a alma para ser guiada e controlada pelos agentes divinos. Como humanos, há uma resistência em renunciar à liberdade, mas o desejo de Deus para nós é o oposto. Deus deseja nos curar e nos libertar, mas isto requer transformação completa, uma renovação da natureza. Devemos nos entregar totalmente a Ele. Uma vida de pecado não é feita de liberdade, como alguns imaginam. Toda alma que se recusa a entregar a Deus está sob o controle de outro poder. Pode até falar de liberdade, mas está na mais abjeta escravidão. Não tem a permissão para viabilizar da verdade, pois a mente não tem controle. Enquanto esta segue os ditames do seu próprio julgamento, se refugia e obedece a outro poder, os das trevas. Cristo veio para quebrar as algemas da escravidão, do pecado, da alma. O que perdemos ao nos rendermos a Cristo? Se Ele é capaz de nos libertar? Jesus Cristo é capaz de nos libertar da tirania de nós mesmos, da inveja, dos ressentimentos, dos vícios, da raiva, do orgulho, da presunção, do desânimo, do complexo de inferioridade e muito mais. Lembre-se que cada ser humano é seu maior problema. Você é seu maior problema, conhecer-se a si mesmo, libertar-se daquilo que te é inferior. Na mudança que ocorre quando a alma se entrega a Cristo, acontece o mais elevado. Você se eleva e chega ao sentido da liberdade. Mas o oleiro, ele só pode trabalhar com o barro que tem nas mãos. É por isso que precisamos nos oferecer a Deus. A entrega de todas as nossas faculdades a Deus simplifica muito o problema da vida. Enfraquece e abrevia 1000 lutas com as paixões do coração natural. Somente a entrega leva a alegria duradoura. Os que aceitam a palavra de Cristo e entregam a alma à sua guarda, a vida ao seu comando, encontrarão paz e quietude. Nada no mundo pode entristecê-lo quando Jesus os deixa contente com a sua presença. Ali acontece a perfeita aquiescência e ali acontece o perfeito descanso. Jesus nos convida a experimentar este descanso perfeito. Por isto, trazemos até vocês a tábua da salvação. Oremos. Orando na palavra de Deus. Senhor, faça de nós instrumentos do seu amor. Não oferecemos os membros dos nossos corpos ao pecado, nem como instrumento de injustiça, mas antes oferecemos a Deus como quem voltou da morte para a vida. Oferecemos os membros de nossos corpos a Ele como um instrumento de justiça. Isto está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 13. Senhor Deus, queremos dar a Ti cada parte de nossas vidas. Use-nos como instrumento para a Sua glória. Faça
façamos da vida um instrumento de adoração ao Senhor Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Repetindo, este é o culto racional de vocês. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Oremos. Pai Celeste, muito obrigado por nos convidar a nos tornarmos novas criaturas. Mostre-nos como nos render diariamente a teus pés, sem qualquer restrições. Ajude-nos a segui-lo. Proteja-nos do maligno, pois sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que é nascido de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Senhor, obrigado. Muito obrigado por nos prometer nos proteger do maligno quando nos rendemos a Ti. Conduza-nos em seu caminho para a alegria perfeita. Este é o nosso terceiro dia em que nos agarramos à tábua da salvação e somos resgatados pelo Mestre Jesus. Que nós possamos confiar nas promessas do Senhor. Que nós possamos sobreviver às intempéries da vida e possamos agradecer sempre e sempre ao Pai Celeste pelo precioso presente que nos deu no Mestre Jesus, seu exemplo e seu Evangelho. Amém. Que assim seja.